que é o estresse de combate, né? O estresse, ele não existe, ele não é uma coisa que você possa pegar, palpável, né? O estresse, ele é uma reação do nosso corpo com algum acontecimento. Então, o cara pode estar estressado por causa do trabalho. Mas o que o trabalho fez para ele? O trabalho não fez nada. A reação dele com o trabalho é que não estava saudável, digamos assim. Quando o militar ele começa a participar de situações de combate, de risco de morte, situações muito delicadas, muito sensíveis, ele começa a apresentar reações. O corpo dele vai apresentar reações. Essas reações mudam com o tempo. Né? Então existe aquela pessoa que sua muito, isso aí acontecia lá, a gente tá na troca de tiro e daqui a pouco, principalmente nas primeiras, né? Que depois eles acabam se acostumando, que é um outro tipo de estresse. Mas, tenente, minha mão tá suando, não estou conseguindo segurar o fuzil. Não estava acontecendo nada, era o medo dele, o corpo dele, aquela reação se direcionava à mão, a sudorese. Tem aquelas histórias de filme que a gente via lá também, que era a situação de não ouvir, né? Que quando a gente escuta que o cara toma um tiro e não consegue mais escutar, ele perde a capacidade de comunicação. Tem aqueles que entram no estresse que não conseguem conversar mais, ele perde a capacidade de coordenação de qualquer coisa, não consegue mais coordenar nada. Tem aquele que congela, né? Que tomou um tiro, o tiro pegou na parede, o cara congela, ele não consegue se mexer, às vezes precisa ir lá arrastar o soldado para ele reagir. Enfim. Mas essa situação, ela pode ser trabalhada, né? No nosso caso, a companhia, ela fez um treinamento anti-estresse, assim. Aquela situação durante os treinamentos de tiro, né? A gente tentou ensinar ele a sair da visão túnel. Visão túnel é quando o soldado, imagine que a zebra vai ser atacada pelos leões, né? Aí vai um leão, vai correr atrás da zebra e ficam dois leões dos lados esperando a zebra passar naquele ponto que ela vai morrer. E aí eles atacam, né? Então a visão túnel em combate acontece igual. Nós estamos tomando tiro de uma direção e é meio que automático. Todos os seus sentidos, teu corpo, tua mente, joga todos os seus sentidos em prol da sobrevivência contra aquela agressão. E às vezes é uma tática de guerra você utilizar a finta, né? Você atira para um lado para atacar por outro. Você chama a atenção para um lado para atacar por outro lado. Que é que você sair da visão túnel, né? Você toma o procedimento, atirei, aí eu vou conferir, vou verificar se tem mais alguém, vou sair da minha visão, vou tirar o foco da onde eu estou olhando, vou olhar para os outros lados, para tentar avaliar as outras possibilidades, né? Então, como a companhia teve muito desse treino, quando isso acontecia, esse tipo de estresse de combate, foi fácil lidar, porque a gente conversava, vamos lá, olha para o lado, tal, na hora a gente mesmo se ajudava e conseguia sair. Agora, você ser submetido sistematicamente a uma troca de tiros com risco de vida, o tempo inteiro, você atirando, podendo pegar um inocente, uma situação, você atirando, o pessoal atirando de volta, né? A gente vendo civis sendo alvejados no meio desse tiroteio, e esses civis eram carregados na nossa direção, a gente tendo que tomar esses primeiros socorros, esse apoio a essas pessoas. Era uma situação extremamente estressante, né, psicologicamente falando. E da mesma forma que eu vi lá o cabo, logo que eu cheguei, vem que tiro não pega o PQD não, partindo na direção do tiro, que eu achei aquilo, o cara tá maluco, tá querendo se matar? Era exatamente o que estava acontecendo com a gente depois de um mês e meio de sistema militar. Então a gente trocava tiro e começou a perder a noção, né, desse perigo. E eu me recordo de uma vez, nós estávamos no ponto forte 8. Não, ponto forte 8 não, desculpa, ponto forte da fábrica de gelo. Nós tínhamos prendido pela manhã, eu estava nessa ação, um GC meu, nós tínhamos prendido um dos bandidos procurados, né? Nós prendemos esse cara, aí os presos são tratados pela polícia da ONU. Eu precisava assinar a documentação do preso. Só que quando a polícia do Exército veio para
veio o pelotão da PE para recolher a minha assinatura, eles chegaram no ponto Forte 8, na fábrica abandonada, entraram em contato por rádio, ele falou, nós estamos precisando aí para pegar a tua assinatura. Eu falei, cara, tá tendo troca de tiro, não tem como eu sair daqui agora. Ficava mais ou menos uns 200, 300 metros. O que vocês querem que eu faça? Não, então a gente vai aí na frente. Eu falei, tá bom, pode vir, mas tá tendo troca de tiro, vocês vão tomar tiro. Não, mas a gente quer ter o nosso batismo de fogo aqui, que nós não entramos em combate ainda. Eu falei, tá bom. E aí essa viatura veio, quando ela estava chegando, ela começou a... Nós estávamos dentro da fábrica de gelo, um prédio, uma torre. Essa viatura chegou, uma Land Rover, e aí eu vi assim, eles me mandaram, já estamos aqui, e estava tendo tiro. Estava tendo, não era um volume muito grande, mas estava tendo tiro, eles estavam atirando na nossa direção. E aí a cena que eu vi foi a seguinte, foi a viatura da PE parada, os 3 militares da PE, 3 ou 4, estavam à retaguarda da viatura, com o papel na mão, não sabiam de onde estava tomando tiro, mas estavam abaixados, agachados, assim, numa situação estressante ali. E eu chamei um soldado, que era um cabo Patrício, ele até faleceu depois. Depois que nós retornamos, ele faleceu num acidente de carro. Eu falei, Patrício, vamos lá comigo, você cobre... a gente sempre anda em dupla, né? Nunca anda sozinho, né? Então, vamos lá, Patrício, vou lá fora, vem comigo, vem fazer a cobertura. E aí quando eu falei isso pro Patrício, eu fui falar com alguém, o Patrício abriu a porta, ele foi na direção da viatura e a cena que eu vi assim foi o Patrício, o pessoal que não tinha entrado em combate ainda, estava quase deitado no chão atrás da viatura, o Patrício estava na frente da viatura, né, na posição de combate ali, meio de caçando, né, tomando tiro, porque eu escutava o tiro. Você escuta, né, quando está bem perto, ele vem cortando o ar, né, faz zum, você escuta, você sabe que o tiro está passando aqui nessa tua área. E o Patrício parado olhando. E eu não liguei para aquilo, eu saí, eu escutava o tiro, peguei o papel, coloquei em cima da viatura, assinei a documentação e tinha tiro comendo ali, entreguei. O pessoal que pegou a documentação ficou desesperado, entrou na viatura, deu ré, cavalo de pau e saiu, partiu de volta. Eu voltei e o Patrício ainda estava no meio da rua, ainda estava tendo tiro. Eu vi aquela cena, ele saindo e o Patrício no meio da rua com o fuzil parado e passando tiro. Aí quando entrou aquilo lá, falei, rapaz, nós estamos igualzinho o pessoal quando chegou. Aí eu precisei fazer uma reunião, chamei meu adjunto, falei, cara, ó, se eu tô assim, cara, o soldado tá bem pior, né? O soldado ele tá mais exposto ainda. Então vamos bater um papo, vamos conversar. E a gente reuniu algumas vezes ali o pelotão para conversar a respeito disso, conversar da importância de ter um bom senso ali com relação a isso, se cuidar mais e para voltar vivo para casa, senão a gente ia voltar morto para casa. São coisas diferentes, né? Você ganhar uma certa confiança no que está sendo feito, na técnica que está sendo feita, ela te dá uma certa liberdade, então é muito difícil definir até que ponto você abandona a segurança, porque na verdade é o que te mantém, né? A questão da sobrevivência nas operações. Esse estresse ele fica acentuado em todos os sentidos. Então, emocionalmente falando, esse estresse vai fazer o quê? Quem tem uma tendência de ser bom vai ser melhor. Quem tem uma tendência de ser ruim vai ser pior. Então, e lidar com as próprias questões do soldado. Eu digo, frio, fome, necessidades fisiológicas contidas, né? A questão da privação do convívio com a família, privação de situações de lazer, até do próprio treinamento físico. Para isso, nas bases, eram utilizadas alguns meios, né, do pessoal poder ter um lazer, né, como sala de jogos, entretenimento. Na hora de lazer você poder usar um uniforme, ser uma bermuda, um chinelo, para poder despressurizar, vamos dizer assim, e aquele momento de poder conversar com a família.
Eu lembro que na época a internet era uma coisa que estava engatinhando, aquelas câmeras antigas, Longitech, se eu não me engano o nome, e quase todo mundo começou a entender o que era Messenger, o que era Skype, tudo era novidade. O Living ele é uma questão planejada, né, e necessária para você desopilar, realmente para controlar esse estresse e ter uma qualidade do trabalho também. É uma coisa necessária, né, para você sair um pouco daquela situação. Porém, uma experiência que eu tive é o quê? É que você abre uma janela para uma realidade totalmente diferente. E quando você entende que você sai da pressão do dia a dia, o retorno do living ele é bem deprimente. Ele é cansativo. Você fala, poxa, eu estou voltando para isso de novo. Então é algo assim que deve ser considerado, né? É necessário, porém traz aquela memória de conforto momentâneo e quando você volta, aumenta a tensão do fator tempo para poder retornar para casa. Começa uma ansiedade para o fim da missão. Não tinha nem um mês. Não, tinha um mês. Um mês ali nós ficamos full, as 4 pelotões. Ficaram full, um mês. Ali, final de novembro, o dezembro todinho. Aí janeiro começou o livre, o primeiro livre, né? Então assim, o pessoal que saiu no primeiro livre, né? Até reclamava assim, pô, a gente nem sentiu o cansaço para poder sair no livre, né? Para dar aquela aliviada, né? O pessoal que se deu melhor no livre foi o pessoal que pegou no meio. Entendeu? Meu pelotão pegou no meio. Pegou lá para março, que a gente chegou final de novembro. A gente pegou entre março, no meio de março. Então a gente já estava já uma carga, a gente estava na segunda base, que era o Palácio. Então a gente já vinha numa carga, né, grande de trabalho, troca de tiro, patrulha, missão, né, muita missão, serviço, né. Então a gente já estava com um estresse alto, assim, vamos dizer. E o Livre foi assim, bateu certinho, porque foi a época certinho pra gente descansar, né? Que aí teve alguns mão de vaca que ficou uns 14 dias na base, que não viajou. O máximo que ele ia pro, né, quando tinha aquele arejamento, né, batia o arejamento, final de semana ia lá pra Calico, né, na praia, lá do Haiti, né, ele só saía pra isso. E, pô, eu mesmo, por exemplo, eu mesmo viajei, eu vim pro Brasil, fui pros Estados Unidos, fiquei acho que 2 dias, lá em Miami, pra conhecer, e vim pro Brasil, pô, a melhor coisa que eu fiz. Vim, né, bem no meio da missão, né? Vim ver a família, né? Matar saudade. Pô, foi sensacional, né? Ver. Ainda cheguei em casa ainda de segredo ainda, né? Acho que só minha esposa que sabia. Né? Meus filhos não sabiam, né? Cheguei assim, foi uma felicidade tremenda, né? Se eles não sabiam, aí a gente, pô, foi sensacional. E de novo, né? Aí voltar de novo para Haiti, dar aquele negócio no coração da gente, né? Deixar a família de novo. Mas pelo menos valeu a pena porque a gente matou a saudade, né? E descansou, né? Bem no meio da missão. Mas é importante ter o livre, o arejamento ali, para o cara, né? Soltar um pouco ali e dar aquela desestressada, né? Sair daquele ambiente e se cuidar, né? Mentalmente, né? Para ele desestressar, né? Para acabar não prejudicando o trabalho dele no dia a dia. Mas é muito bom, o livro é importante, é importantíssimo. Mas para o fim da missão, houve uma outra ocasião que um soldado veio me procurar. E a gente já estava no Forte Nacional. E ele veio me fazer uma pergunta, quase que uma consulta de corredor. Ele chegou, tenente, na verdade, eu tô com um negócio estranho, não sei o que está acontecendo. Quando eu vou sair do alojamento, eu sinto meu coração disparar. E ele contou aquilo como se fosse uma coisa natural. Ele estava preocupado com uma condição cardíaca, de arritmia, etc. E aí, conversando com ele, né, fazendo
as perguntas direitinho, a semiologia. Falei, olha, você está está começando a manifestar o estresse, né? Está tendo uma crise de pânico. Mas como assim? Ele mesmo não conseguia entender o que estava acontecendo com o corpo dele. Por ser a primeira missão, a gente não ter experiência em tanto tempo fora de casa, assim, e tanto tempo com o mesmo grupo. Realmente acontece ali de... Tudo fica mais, parece que mais aflorado, né? O temperamento, a sensibilidade. Tem dia que a gente está mais sensível, tem dia que a gente está mais ignorante ali, né? Mais bruto, né? Então isso aí faz parte. Mas o que é importante? A gente entender isso aí o quanto mais cedo possível, né? De forma que, por exemplo, uma brincadeira, um comentário, uma distração, você viu que o cara ali não respondeu, pô, você já sabe que hoje aquele cara ali não acordou bem, entendeu? Aquele companheiro ali tá no dia dele, pô, ele tá no dia dele. Mas isso pode levar um tempo, mas também pode não ser nada, entendeu? Pode ser uma saudade, pode ser alguma coisa que aconteceu em algum momento ali de uma situação, de uma patrulha. Talvez ele não respondeu na hora, mas só que talvez no outro dia ele possa sentir aquilo, entendeu? Ou um dia depois, ou uma coisa o que eu me lembro, o que eu lembro, né? O que acontecia muito lá é que na época a gente se comunicava com a família pelo MSN, né? O telefone era o tal do Voicer, né? Voicer, que não era muito legal, ele não falava tão bem, não tinha tanta eficiência como o telefone de hoje, como o telefone que a gente usa hoje, né? Hoje a gente pega o celular, se liga lá pro Japão e, pô, tá normal, tá falando normal, tá se vendo normal. Só que no Messenger, isso aí era um fator que influenciava diretamente no temperamento da tropa, né? Então, é assim, a gente percebe que quanto mais a gente se comunicava com a família, ou quanto mais, não digo assim em termos de tempo, de falar muito tempo com a família, mas em termos de qualidade, entendeu? Você realmente conseguir entrar ali, se comunicar legal, não ficar caindo na internet, né? Você vê as crianças ali. Então isso aí é uma coisa que em todas as missões isso aconteceu, cara. Nós trabalhávamos basicamente 30 dias seguidos para ter 2 dias de folga. E sendo que esses 2 dias de folga, ou eu ficava dentro da base trancado porque não podia sair, ou eu pegava, eu digo os militares, nós pegávamos o nosso dinheiro e pagávamos uma viagem, uma passagem para se retirar do país por algumas horas, né? 48 horas, geralmente era o que a gente tinha. O batalhão fazia a nossa segurança até a gente embarcar e depois nos buscava. Os passarinhos. Com 3 é Chaca 1. Informe que escolta do aeroporto sem alteração. Mas era um jeito de tentar aliviar, porque o trabalho era 24 horas,
todo santo dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Não tinha uma folga nesse período todo. Era muito comum eu estar dormindo e o rádio, eu ouvi pelo rádio chamado da tropa dizendo que estão retraindo um ferido para mim. Mas eu me lembro que quando depois dos 6 meses de missão, nós ganhamos 15 dias de férias. E nesses 15 dias eu retornei ao Brasil por uma semana. E quando eu fui retornar, embarcar de volta, foi muito difícil. Parece que tudo aquilo que eu não tinha conseguido metabolizar durante aqueles meses, parece que começou a entrar na minha mente. O final da missão, particularmente, foi mais... Eu pensava mais nas possibilidades. Até então, nem tanto. Agora, para ter tempo de folga ali, não dava para ficar na base, então a gente sempre arrumava um lugar para ir. Então, o pessoal ia para Miami, ia para República Dominicana, teve gente indo para Cuba. O pessoal ia para lugares perto onde dava para fazer uma viagem curta, digamos assim. Acabava um grupo reservando um hotel na República Dominicana, reservando um hotel, fazendo uma viagem em grupo para os Estados Unidos, para onde dava. A passagem ela não era cara, ela era barata, então era algo viável e acessível. E a rotina era muito dura. O soldado trabalhava 28 dias seguidos, 30 dias seguidos, sem folga, porque a folga era quando ele entrava de serviço. Então ele ia entrando num estado de estresse muito grande. Nós tivemos militares ali que decidiram economizar 200, 300 dólares e não ir para o livre e tiveram problema, né? Que começaram a entrar em parafuso ali. Então era muito importante, muito bacana e é uma parte muito traz lembranças muito boas também da missão. Você imagina para um soldado que às vezes nunca saiu da cidade dele e ele está indo para um outro país e tem a oportunidade de fazer o living, né? Ir para um hotel que às vezes ele nunca foi, num resort, alguma coisa assim, eu conhecer os Estados Unidos, conhecer aquelas ilhas do Caribe, foi muito bacana, foi muito proveitoso. Eu peguei o último living na parte final da missão. Então, por decisão própria, eu falei, não vou para o Brasil, porque o meu living, por ser o último, né, eram 15 dias, 10 a 15 dias ali, eu decidi, aí o meu living terminava bem próximo do retorno do Brasil, ou seja, quando eu apresentava por término de living, já 5 dias após já começávamos a embarcar a primeira leva para o Brasil. Então eu resolvi, em conversas com minha esposa, não vir para o Brasil. Então eu fui para os Estados Unidos e fui para as praias da República Dominicana. Para mim, assim, foi bom que eu pude conhecer, lógico, os Estados Unidos, outra cultura, mas também pude ver ali a República Dominicana, conhecer a cultura caribenha ali um pouco, nessas saídas, porque ao sair do Haiti ali, a gente via, após ficar, vamos falar assim, 5 meses intensos ali, sem sair, sem nada, a gente podia, vamos falar assim, mudar os ares, e essa mudança de ar foi muito importante para dar uma acalmada, porque ali a gente estava passando, durante a preparação a gente via foi citado as 3 fases, né? A primeira fase que a gente chegaria, que estaria alegre, onde tudo seria legal, bacana. A segunda fase da indiferença e a terceira que a gente já estaria pegando raiva da população. Então isso a gente viu durante as instruções preparatórias, né, na preparação, e lá principalmente a gente sentiu isso daí. Então eu pegando esse arejamento, esse living, no final ali, deu para refletir muito isso. Eu já estava 5 meses sem viajar para o Brasil, sem sair do Haiti ali direto. O máximo que a gente ia era na República Dominicana ali 2, 3 dias para dar
quebra nessa tensão que nós ficávamos, vamos falar assim, no cansaço, descansava um pouco, voltava e estávamos no combate ali de novo. E esse living, ao sair ali para poder ficar mais tempo nas praias, no próprio Miami que a gente foi, né, fazer compra, essas coisas, a gente ali cruzou com outros brasileiros, com outros povos, então a gente fez com que a gente quebrasse e pudesse voltar para o final da missão ali mais tranquilo, mais calmo, porque a gente já começava a tratar com indiferença ali a população. Eu até cito isso daí porque quando a gente estava na fase final ali da missão, teve o carnaval no Haiti, teve um fato lá que eles começavam a ofender a tropa, chamar de cabri, de ofender com palavras. E nesse dia nós estávamos numa patrulha na região próxima ao palácio, uma população muito grande, a gente estava até voltando. E nesse dia, eu guardo isso, conto até para o doutor, que estávamos em patrulha ali, o Baby Doc estava com a gente, o doutor Nogueira estava com a gente, e ele era o mais antigo da viatura, porém acho que a gente estava voltando de fazer a escolta dele, que ele estava no hospital, em alguma base, e a gente foi pegar ele e essa patrulha voltando, e a gente sendo ofendido realmente pela população. E nisso eu desci da viatura, e mandei o motorista parar, desci com a viatura e fui para cima de quem estava gritando, ofendendo. E esse civil, esse haitiano, começou a correr, se misturar na população, eu fui indo, e na hora que eu parei, eu olhei, eu tinha deixado a viatura já uns 20, 30 metros atrás, a população dançando, trio elétrico, tudo no meio ali, eu sozinho no meio, e eu voltando, achando assim, que aquilo já se tornou tão natural, tamanho era nosso cansaço, ansiedade, mas nesse ponto fez até refletir, pô, será que isso ali foi a melhor atitude que eu tomei? Porque quando eu voltei, estava todo mundo na viatura, os soldados, o doutor também, estranharam isso daí, ficaram preocupados ali, eu no meio daquela população ali, armado, colete, capacete, fuzil, e aí? O que fazer? Então, o bom é que a gente, assim, graças a Deus, o brasileiro pensa muito. Eu acho que até um pouco meu isso daí, de pensar muito antes de fazer qualquer coisa. E nesse dia eu agi por impulso. Fui entrando e graças a Deus assim, não tive problemas maiores de ter que empregar armamento nem nada, mas estava ali a população. E isso me marcou muito, como eu falei, porque ao voltar para a viatura, me fez refletir. O arejamento era um período de poucos dias ali, 2 ou 3 dias, que a gente tinha de folga, né? Em que o GC ali, o pelotão desenganchava, ficava 2, 3 dias ali no descanso, né? Sem atividade, e depois voltava à atividade, né? E o período de leaving, que era um período maior ali, que a gente podia até vir aqui para o Brasil, né? Como se fossem as nossas férias, é o vacâncias que fala, né? Falava lá, né? Então é assim, quando eu tive a oportunidade de vir, que foi em 2006, foi acho que 20 dias, né, que a gente teve de leaving, né? Era acho que 3 ou 4 de arejamento e 20 dias de leaving, 15 a 20 dias de leaving, se eu não me engano. Mas eu vim para o Brasil, passei em Miami, comprei umas coisinhas lá e vim para o Brasil. Nesses períodos de arejamento, o pessoal fazia ali um turismo ali na República Dominicana, nas praias mesmo do Haiti, né, que são muito bonitas ali, umas praias, um mar bem bacana, umas praias bacanas ali. Levava alguma coisa para comer, né, para não correr o risco de comer alguma coisa lá que pudesse fazer mal, contaminar ou intoxicar. Então a gente levava comida, né? E comia lá, e passava o dia lá. Aí podia ir para a República Dominicana, né? O cara pagava ali o seu turismo e passava ali os dias na República Dominicana, né? Uma outra parte também que me marca muito e que acho que eu não poderia deixar de citar ali, foram que nos horários de lazer nosso ali,
A gente sempre jogava futebol contra os haitianos, nas bases a gente jogava contra a PNH, quando a gente ficou no forte, ficava brincando ali. E nisso daí o capitão Junqueira me deu a determinação, me pagou a missão de conseguir um jogo no estádio de futebol deles. E eu consegui, fazendo contato com eles lá, conseguimos marcar um futebol no estádio. E o que aconteceu? Nós fomos para brincar. Então levamos 2 pelotões ali para brincar. Porém, enquanto a gente chegou lá, com quem a gente tinha marcado o jogo, ele levou um time profissional deles, um time amador deles, né? Que disputava campeonatos profissionais lá para poder jogar com a gente. E a gente estava indo somente por lazer, não tinha uniforme, não tinha nada. E nesse dia a gente juntou ali de cima da hora, dentro do campo ali, montamos um time para jogar no estádio municipal do Haiti, né? No estádio deles, e onde tinha jogado Ronaldinho, né? Ronaldinho, a seleção brasileira já tinha feito um jogo lá, e para eles foram muito importante esse jogo que parou o Haiti durante, acho que o primeiro ou o segundo contingente que teve esse jogo lá. E no nosso contingente a gente conseguiu fazer esse jogo lá, porém a intenção nossa era de lazer. E quando a gente chegou lá, a gente teve que jogar contra um time profissional deles. Eles abriram, botaram torcidas e a gente não estava nem esperando, não tinha uniforme, não tinha nada. A gente fez um cata ali com camisas pretas que nós tínhamos lá à época do time do Real Madrid, que todo soldado tinha uma camiseta dessa, e fomos jogar contra eles. Então isso marcou muito também, porque... C'est le coup d'envoi qui va être exécuté par le représentant du centre ainsi que l'ambassadeur du Brésil. Je demande à toutes les équipes de se préparer, de se mettre au centre. Après, par le coup d'envoi de l'ambassade qui va être exécuté par l'ambassadeur du Brésil et le directeur du centre. La première équipe, mettez-vous dans le centre. A população, ao ver o estádio aberto, começou a entrar, deu até torcida. Tinha pelo menos umas 2, 3 mil pessoas dentro do estádio para assistir a gente jogar. Sendo que para nós éramos, vamos falar assim, aquela famosa pelada do brasileiro, que a gente estava indo para jogar uma peladinha ali no estádio. E acabou se transformando num jogo de futebol, numa partida de futebol ali. E o qual, ressalto, a gente não perdeu para o time amador deles lá.